estava pensando no vídeo que eu poderia trazer essa semana, até que eu pensei, por que não vou fazer alguma ilustra que tipo tá parada há muito tempo? Porque tem uns rascunhos legais parados por aqui, tipo esse aqui? Oi, oi, meu nome é Mariana e bem-vinda a mais uma obra de arte que se tornou anime e que é sobre alguém que vai entrar no mundo da arte. Antes de mais nada, vamos falar sobre esse mangá e anime maravilhoso. Blue Period é a história do Yatora, um garoto que é popular, tem boas notas, mas sempre se sente vazio vivendo só de aparências. Até que um dia ele vai encontrar uma pintura na sala do clube de artes e essa arte vai despertar a curiosidade dele para o mundo da pintura. A história tem foco desde quando o Yatora descobre o seu interesse pela arte até quando ele vai fazer o vestibular para a faculdade de artes, o que é uma competição muito acirrada. Essa história foi o melhor mangá que eu li em 2020. Infelizmente não temos muitas histórias que mostram sobre o mundo da arte, e ainda mais sobre o mundo do vestibular das faculdades de artes no Japão. E Blue Period entra em cheio nesse ramo. Assim como Dansur, animes que trazem alguma profissão ou evento existente no mundo real são muito bons e são as minhas histórias favoritas. E é sobre arte de desenhar, como eu não iria amar essa obra. Eu lembro que até chorei lendo uma cena que o Yatora descrevia que desenhar era como mergulhar naquele mundo do desenho, porque era uma sensação que eu também sentia muito. Não que eu não sinta isso hoje ainda, mas digamos que muda um pouco o aspecto. Se eu começar a falar aqui que às vezes os personagens falam comigo enquanto eu desenho, com certeza vão achar que eu tô doida. Prometo que a cabecinha aqui tá tudo bem. Mas ao lembrar desse anime, eu fiquei um pouco reflexiva sobre como foi o meu início. O Yatora teve interesse por arte por causa de uma pintura magnífica que foi feita por uma veterana do clube de artes. E podemos dizer que a arte era linda mesmo. Já eu tive interesse por ilustração por causa de um Pikachu gordinho. Sim, aquele Pikachu dos anos 90 que ele parecia um botijãozinho. E tipo, foi ele desenhado pela minha professora da creche. Se você quiser saber mais um pouco, eu fiz um post sobre como foi esse início lá no Instagram. Seja um quadro tamanho gigante ou seja um Pikachu em um papel de rabisco, o que importa é que isso despertou uma curiosidade de querer aprender a desenhar. E o mais interessante da história do Yatora é que ele não é uma criança que se interessou por desenhar qualquer coisa, mas ele é um adolescente que se interessou em entrar numa faculdade de artes. Quando eu falo que comecei a ter interesse em desenhar desde pequena, eu já ouvia falar, nossa, por isso você desenha tão bem, pena que eu não continuei daquela época que era criança e desenhava. E eu fico pensando, tá, mas se tem interesse, por que não começar agora? Parece que pensar em começar a fazer agora é uma coisa muito difícil. E eu não falo só pelos outros, mas sim por mim mesma. Eu percebo que hoje em dia, eu nego antes mesmo de tentar fazer uma coisa nova. Por exemplo, meu irmão tem muito interesse em brincar com a entonação da voz. E desde pequeno ele faz umas brincadeirinhas assim. O que mudou foi que agora ele vê mais coisas técnicas. E quando ele acha legal, ele vem me chamar pra tentar fazer. E a primeira coisa que eu falo é sempre um não vou fazer. Sempre falando não, não, não e não. Aí eu percebi que eu tava negando experimentar uma coisa nova. Depois eu fui tentar fazer e não saiu nada bonitão não. Gente, foi um desastre. Eu falo assim que eu não vou tentar mais não. Mas aí eu tento de novo e passo vergonha de novo. Mas então, meu irmão fala sobre esse negócio de voz, porque é uma coisa que ele sempre fez desde criança. E se for ver, eu faço a mesma coisa sobre ilustração, que é uma coisa que eu comecei desde criança. Só pra ter uma ideia, eu comecei a treinar a desenhar com 9 anos. Foi a idade que eu conheci o mangá de verdade e falei, cara, eu quero viver disso. Então, pra mim, que eu estou há muito tempo, é fácil falar que dá pra começar a fazer isso ou aquilo agora na ilustração. Mas e pra quem quer aprender agora, será que seria tão fácil? Tem muita gente que acha que não vai ser bom começar a aprender agora. E vou dizer uma verdade, se você vai querer começar a aprender a desenhar agora, vai ser muito bom. Eu comecei quando era criança, totalmente autodidata, e na época não tinha essa quantidade de material que tem na internet. Isso porque eu era criança, já existia a internet. Se for ver só de anos, tem muitos anos que eu tô desenhando. Mas pra falar a real, eu só fui sentir a minha evolução de 2021 pra cá. Eu estou tendo essa evolução porque agora eu tenho mais estratégia de como estudar e sobre o que estudar. E claro, tem muita gente boa que tá ensinando isso. Quando eu estava lá com meus 9 anos, eu só queria saber de copiar os desenhos bonitos e desenhar só as mesmas personagens que eu gostava ou criava.
Não que isso seja ruim, mas que faz você demorar a evoluir, faz. Querendo ou não, não ter material, não ter alguém para ensinar alguma forma de melhorar a sua ilustração, foi uma coisa que me fez ficar anos e anos rodando naquele mesmo tipo de ilustração. E agora que eu vejo tantas dicas, tantas formas de treinar, não tem como você não conseguir evoluir numa coisa que você quer aprender. Eu já vi histórias de gente que não desenhava, começou a estudar desenho depois de velho e evoluiu muito, assim como de jovens que desenhavam muito bem desde cedo. Então, às vezes, pode ser que alguém esteja achando que já é tarde demais para querer aprender a desenhar, mas não imaginam a oportunidade que estão perdendo. E não é só sobre ilustração não, mas sim de todas as áreas da vida, né? Até porque só vivemos uma vez nessa vida, então temos que aproveitar. Mas vamos voltar o foco para essa ilustra. Esse rascunho do Yatorá eu tinha feito em janeiro desse ano, quando eu estava tentando aplicar alguns conceitos de composição junto com o estudo de escala de cinza. A ideia era simples, fazer uma ilustra que mostrava o Yatorá pintando um quadro, com uma cara séria meio que ele na luta de tentar encontrar um meio de se expressar melhor na arte. Como na época ainda não tinha a ideia de gravar as ilustras, eu não tenho o processo do rascunho como nas outras. Mas nessa época eu queria aprender a fazer cenas mais dinâmicas, e eu quebrei um pouco a cabeça fazendo essa versão. O que eu normalmente demoro uma meia hora para fazer de rascunho, eu acho que eu demorei 1 hora e pouco para definir essa composição. Mas no final valeu a pena, porque toda vez que eu olho para esse rascunho que eu fiz, eu fico apaixonada. Sem contar o rosto do Yatorá que ficou muito a cara dele. Eu coloquei uma imagem dele do lado para poder fazer isso, porque olha, não foi fácil fazer o rosto dele não. Mas e aí, bora pro resultado final? E esse é o nosso querido Yatorá na luta de finalizar sua arte. Se eu já estava amando o rascunho, acho que eu amei mais ainda esse resultado. Esse rascunho ter ficado guardado por 4 meses não foi em vão. Mas o que acharam? Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Se eu tinha alguma meta de não acumular rascunho, pode esquecer. Assim como esse Yatorá, tem muita ilustra que tá parada por aqui. Se existir algum desenhista que não tem um rascunho parado, por favor perguntem como é que consegue. É quase uma missão impossível.